Shalom, queridos. Eu estou aqui no meu espacinho de oração, né? Meu cantinho, e Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração, e eu queria compartilhar com vocês, né? Eu estou refletindo um pouco em relação ao homem, à mulher, toda a estrutura, né, inicial ali do Gênesis, não é? Gênesis 2, no finalzinho do 2, vai dizer algo muito poderoso em relação à intimidade do homem e da mulher. Diz que eles estavam nus e não sentiam vergonha, né, um do outro, mas depois que pecam, né, depois que peca, há uma quebra dessa intimidade. Né? Você vê que o homem acusa a mulher, que por si só também acusa a serpente. Então há um cenário desastroso ali de acusação, porque o pecado, a tendência do pecado é nos expor, a tendência do pecado é nos machucar. Mas em relação a essa intimidade, é tão tremendo, porque isso nos remete à nossa intimidade com o Pai. É tão tremendo. Você vê uma coisa, a intimidade, ela ignora as imperfeições. Na verdade, você vê que Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é para todos. Ele abre, independente dos seus pecados, dos seus erros. Esse leque é aberto para todo aquele que entender. Né? João vai dizer que todo aquele que crê, ele tem o poder de ser chamado filho de Deus. Então é estabelecida uma ponte para que a gente seja íntimo, e através da intimidade toda a nossa imperfeição seja escondida, ou seja, anulada, vamos dizer assim, os nossos pecados, as nossas imperfeições, as nossas impurezas sejam depositados ali ao pé da cruz e seja aniquilada, esquecida, apagada por Cristo, porque a intimidade tem esse poder. A intimidade tem o poder de nos tornar, vamos dizer assim, belos aos olhos do Pai. É interessante que você vê quando um homem ama uma mulher ao extremo, né? Ele não quer saber se ela é gordinha, magrinha, se o cabelo é assim, se o cabelo é assado. Lógico, a gente tem sempre a tendência de querer melhorar, nos tornarmos mais bonitos, mais agradáveis aos olhos. Mas você vê que um homem apaixonado de verdade, ele não olha para determinadas situações. Você vê que quanto mais íntimo você é da sua mulher, ou quanto mais íntimo você é do seu marido, né, menos defeitos, menos imperfeições você vai ver, porque a intimidade tem esse poder de apagar as imperfeições. Então, quando nós nos tornamos íntimos e próximos de Deus e passamos a amar a Deus, as nossas imperfeições, os nossos pecados, os nossos erros são apagados, né? E nós nos tornamos santos porque nos aproximamos daquele que é santo, nos tornamos limpos porque nos aproximamos daquele que é limpo, nos tornamos verdadeiro porque agora nós estamos próximo daquele que é a verdade, né? Nós andamos em justiça porque nós estamos alinhados com aquele que é a justiça. Então isso é muito poderoso. O poder da intimidade é o poder que a intimidade tem de apagar as imperfeições e nos tornar melhores. Então a grande verdade precisamos nos tornar íntimos de Deus. Precisamos nos tornar íntimos do Pai, porque só íntimos do Pai conseguiremos nos tornar melhores, conseguiremos nos tornar, verdadeiros, puros, né? Conseguiremos transformar essa mentalidade que às vezes é tão difícil de aturar, de engolir. Conseguiremos transformar tudo isso e gerar um coração que verdadeiramente ame, que verdadeiramente é fundamentado na graça e na justiça do reino. Amém? Vamos ser íntimos de Deus.